vai destacar aí os carbamatos e os organofosforados, os inseticidas piretroides, os inseticidas organoclorados e os herbicidas. Quer dizer, é todo um arsenal que existe, que foi desenvolvido ao longo dos anos, né? Exatamente para otimizar, para amplificar, para potencializar a produção agrícola. E nesse meio tempo, né, com certeza existe aí os quadros de contaminação, né, relacionados à laboral, bem como existem infelizmente, as intoxicações nutricionais. Tá bom? Então vamos nos lembrar bem aí, inibidores da colinesterase, os organofosforados, que são classes que vão, assim, todos vocês, enquanto plantonistas no setor de urgência e emergência, vão se deparar com isso um dia, com esse quadro de intoxicação. Os piretroides, os organoclorados, os herbicidas. Ok? Próximo slide. As intoxicações, gente, né, elas podem ocorrer tanto no ambiente rural como no ambiente urbano, tá bom? As circunstâncias mais comuns envolvendo as crianças, como a gente está vendo aqui, são os acidentes, né? Às vezes o desconhecimento, a curiosidade, a cor bonitinha, a embalagem bonitinha, leva com que pela presença principalmente desses agentes, né, os quais eu falei no slide anterior, estão presentes no ambiente doméstico. Já os adultos, né, a intoxicação, né, o contato dos adultos com esses agentes, na maioria das vezes, tá certo? São duas situações, né? Eles se expõem por meio das tentativas de suicídio, né? Ou através das exposições ocupacionais e dos acidentes que podem ocorrer pelo uso inadequado dos produtos. Doses excessivas, ausência no uso de equipamentos de proteção individual, ausência de um receituário agronômico. Eu não sei se os senhores e senhoras sabem que é extremamente necessário e importante no produtor rural, ao utilizar um herbicida, ao utilizar um inseticida, ele tem que ter sido orientado por um agrônomo, através de um receituário agronômico, onde se coloca dose, diluição, tempo de aplicação, equipamentos de proteção individuais que são obrigatórios para o uso, né? E, infelizmente, fazendo assim uma comparação, da mesma maneira que tem farmacêutico que vende antibióticos sem receita médica, apesar da obrigatoriedade, existem cooperativas, existem casas de campo, né, de venda de produtos rurais, que fazem a venda desses produtos sem o devido receituário agronômico. Ok? Bom, então, começando pelos inibidores da colinesterase. Quais são as classes mais importantes? Eu quero que os senhores tenham assim, uma grande ideia sólida. São os carbamatos, aqui uma representação da estrutura química, né? Dois radicais ligados aí a uma cadeia, uma bicadeia de nitrogênio com ligação bivalente de oxigênio. E os organofosforados, né? Embaixo aqui, também, né? Eles têm aí um radical sulfidrila ligado a um radical de amônia, ao fósforo e oxigênio, tá certo? Então, carbamatos e organofosforados. Bom, essas duas entidades, né,
eles são amplamente utilizados para quê? Tanto os organofosforados como os carbamatos. Amplamente utilizados no controle de insetos e de outros parasitas, né? Podendo ser utilizados com finalidade agrícola, doméstica ou veterinária. Tá bom? A intoxicação por agrotóxicos, né? Ela vai ter uma série de manifestações, tá bom? São manifestações exuberantes, que nós vamos ver aqui mais para frente, mas uma especial atenção é dada aí, como nós vamos ver, para os sinais e sintomas muscarínicos e nicotínicos. Atualmente, existem cerca de 29 princípios ativos destas drogas, né, de organofosforados, e aproximadamente 14 tipos de carbamatos. Estes, por sua vez, eles podem ser utilizados sozinho ou em formulações. Mas, pai, se ele foi utilizado, como que eu sei? Como é que eu vou fazer a antagonização? Se foi utilizado sozinho, se foi utilizado em conjunto com um organofosforado, ou carbamato e vice-versa. Na maioria das vezes, vocês vão ver que a sintomatologia ela é bem semelhante pela intoxicação de ambos, né? O tratamento também é bem semelhante. O que vai diferenciar um pouco é o tempo de duração da sintomatologia. Perfeito? Vamos lá? Qual é o mecanismo de ação, gente, que os carbamatos e os organofosforados eles vão nos, né? Como é que eles vão atuar do ponto de vista aí de intoxicação, no caso aí para o ser humano? Eles vão atuar nos receptores nicotínicos, nos receptores muscarínicos. Quando, vejo aqui uma representação, né, uma foto bonita, inclusive, de um impulso nervoso, né, de uma fenda sináptica aqui, onde nós temos os receptores sendo assim despejados e recaptados, né? O que são os receptores nicotínicos? São canais do tipo iônico presentes na membrana plasmática de algumas células. Eles podem ser divididos em receptores musculares, que são localizados na junção neuromuscular esquelética, ganglionares, que são os responsáveis pela transmissão dos gânglios simpáticos e parasimpáticos, e presentes, né, receptores estes nicotínicos também presentes no sistema nervoso central, que se encontram no cérebro. Já os receptores muscarínicos são canais do tipo metabotrópicos, tá bom? Que fazem associações com proteínas do tipo G. Tá bom? Vocês se lembram lá da fisiologia, né? São proteínas aí que otimizam de uma maneira bem adequada determinados tipos de impulsos. Bom, e aonde, né? Aonde que esses produtos, né? Eles vão, sejam os organofosforados ou os organoclorados, eles vão atuar, então, portanto, em vários sistemas, né? Como nós vimos que existem receptores nicotínicos amplamente distribuídos, ou no sistema respiratório, no sistema muscular, no sistema cardiovascular, no sistema excretor e cérebro. Ou seja, nós vamos ter uma gama de sintomas, uma gama de sinais e sintomas clínicos que vão caracterizar a intoxicação. E o que acontece? Ao fazer as ligações, né, com seus respectivos receptores, a acetilcolina ela passa a atuar em bom humano. Esses diferentes tipos de recepções vão gerar diversas atividades
são derivados da acetilcolina. Ou seja, eles vão exatamente atuar de uma forma extremamente marcante nos receptores de acetilcolina, né? Exatamente aí potencializando as ações dos receptores nicotínicos e dos receptores muscarínicos. Tá bom? E o que nós vamos observar em termos de sintomatologia daquele paciente que chega intoxicado, né? E chega ao pronto atendimento, seja por uma intoxicação intencional ou uma intoxicação acidental. Como nós vimos, né, que no sistema nervoso periférico ele vai ter duas apresentações distintas, né, de sintomatologias, e uma específica para o sistema nervoso central, dada a prevalência dos seus receptores. O indivíduo que apresenta diarreia, micção descontrolada, miose, bradicardia, broncorreia, broncoconstricção, vômitos, né, que é enese, lacrimejamento excessivo, salivação, secreções. Eles estão aí representados pela sintomatologia muscarínica. Eu costumo dividir em síndrome úmida e síndrome seca, tá certo? Por que úmida? Óleo muscarínico, tudo tem líquido, né? Diarreia, broncorreia, vômitos, lacrimejamento, salivação, sudorese excessiva. Então, guardem o seguinte, do ponto de vista didático, toda vez que a gente falar em sintomatologia muscarínica, lembrem de umidade. É aquele indivíduo que chega broncorreico, extremamente secretivo, pele sudoreica, com lacrimejamento excessivo, tá certo? Com um quadro, por vezes, profuso de diarreia, né? Ou seja, é um doente que está úmido. Já a sintomatologia nicotínica, tá certo? Referente aí aos efeitos nicotínicos, é um indivíduo seco, tá bom? É um indivíduo que ele vai estar midriático, ele vai estar taquicárdico, a pele por vezes seca, ele vai apresentar uma fraqueza muscular, ele pode estar hipertenso, ele pode estar apresentando fasciculações, dado as fasciculações musculares, né? Dada a ação, né, nas fibras do músculo nervoso, né, na placa motora. Ele pode apresentar um quadro de metabolismo mais aumentado e desenvolver episódios de hiperglicemia. E no sistema nervoso central, o que vai marcar exatamente a intoxicação? Justamente o quadro confusional, em função da presença dos receptores nicotínicos, né, do sistema nervoso central, os quadros de convulsão, em função da hiperexcitabilidade da transmissão do impulso nervoso, nas regiões de córtex superior e o coma. Ok, gente? Continuando. O que acontece? Nós sabemos, né, que vai exatamente determinar o tempo de ação da placa é exatamente a acetilcolinesterase. Aqui a gente tem à direita, né, do nosso slide, uma exemplificação espacial, né, dessa enzima. Ela também é chamada de colinesterase de glóbulo vermelho, tá certo? Ou colinesterase verdadeira, eritrocitária, ou formalmente, né, mais formalmente, acetilcolina, acetilhidrolase. Ela existe principalmente nas hemácias, ela está presente nas sinapses, né, nas terminações nervosas e nos músculos estriados. Já a pseudocolinesterase,
também conhecida como colinesterase séria, butirilcolinesterase, ou mais formalmente também acetilcolina acilidolase, ela existe principalmente no fígado, no plasma, no pâncreas, no intestino delgado. E como todos nós vamos ver, o mecanismo de ação desses dois, né, representantes aí de organofosforados, né, e dos carbamatos, eles vão atuar exatamente sobre essa enzima. Tá? E de que maneira eles vão atuar? Quando o indivíduo tem uma exposição de forma acentuada a esse tipo de inseticida, esse tipo de herbicida, tá? Esse tipo de agrotóxico, né? Nas exposições a inseticidas organofosforados, a inibição da colinesterase, ela é quimicamente mais estável. Isso é muito importante, é uma diferença grande que existe nas intoxicações, que eu quero que vocês todos guardem, exatamente por esse motivo, porque isso vai demandar o nosso olhar clínico no que diz respeito ao acompanhamento do paciente, né? Ao desfecho clínico. O organofosforado, quando da sua intoxicação, vamos nos reportar aqui ao ser humano, tá bom? Ele causa uma inibição estável quando comparado ao carbamato. E a recuperação dessa enzima, da acetilcolinesterase, ela é muito mais lenta. Ela pode levar dias a semanas. E, por vezes, ser até mesmo irreversível, né? Onde a irreversibilidade vai fazer com que nós tenhamos que esperar a melhora clínica dos sintomas, né, desse paciente em relação à intoxicação, em relação aos sinais e sintomas muscarínicos, nicotínicos ou centrais, nós vamos ter que esperar, por vezes, até semanas ou até mesmo novas enzimas sejam produzidas pelo organismo. Já a ação do carbamato, né, ele inibe também a acetilcolinesterase, só que a reativação dessa enzima ela é muito mais rápida e espontânea, diferentemente do organofosforado. E na maioria das vezes, digamos assim, essa retomada da ação da colinesterase, ela acontece por vezes até em menos de 24 horas. Então, assim, fique claro, sinais e sintomas muscarínicos e nicotínicos, úmido, seco, sistema nervoso central, né, em decorrência de exposição inapropriada a carbamato ou organofosforado, leva à inibição, principalmente de quem? Da acetilcolinesterase. Lembrando que, no caso da intoxicação por organofosforados, a gente tem uma demora, uma lentidão, tá certo? Por vezes até uma eliminação total dessa enzima. Portanto, os sintomas eles vão ser mais duradouros, né? Por às vezes até semanas. Já a intoxicação por carbamatos, devido ao mecanismo de ação deste, leva a uma inativação enzimática, que vai levar aos sintomas, que nós já estudamos, porém, a volta, a ação da acetilcolinesterase é muito mais rápida, ok? Ou seja, ela volta a recaptar a acetilcolina. Perfeito? Podemos continuar? Bom, o que a gente pode falar, então, em relação
a farmacocinética e a farmacodinâmica dessas drogas, né? Os agrotóxicos, gente, inibidores da colinesterase, eles são muito bem absorvidos por praticamente todas as vias, tá? Diferentemente das drogas de abuso que nós vimos lá, que na sua maioria das vezes são absorvidos por via venosa ou inalatória, né? A via digestiva, a via respiratória e térmica. Que isso já nos remete a pensar em que nós vamos ter que atuar no sentido de eliminação e de desintoxicação, nós vamos sempre ter que pensar. É organofosforado, é carbamato, tá certo? Nós vamos ter que atuar na via digestória, na via respiratória e na via térmica. Essa propriedade, né, gente, é decorrente da alta lipossolubilidade que esses compostos possuem, ok? Eles são biotransformados por enzimas, oxidases, hidrolases e transferases. Essa transformação ela ocorre principalmente no sistema hepático, no fígado, principalmente por hidrólise, oxidação e a conjugação com a glutationa. Guardem bem esse nome, glutationa, que quando nós formos estudar aí sobre a intoxicação medicamentosa, vai ser o tema das nossas próximas aulas, de uma de nossas próximas aulas, a glutationa está muito relacionada aí à intoxicação com o paracetamol, ou acetaminofén. Bom, a partir do momento que existe o contato, que elas são absorvidas, né, essas duas drogas, bem amplamente distribuídas por vários tecidos, olhando o chat aqui, por vários tecidos e órgãos, e atingem, né, concentrações maiores, dada a questão da sua biotransformação, né, como eu disse anteriormente, no fígado e nos rins. Alguns organofosforados, gente, são altamente lipofílicos, né? Existe uma afinidade muito grande com o tecido gorduroso. E eles vão se depositar no tecido adiposo e vão liberados gradualmente durante vários dias após a exposição. Então vocês vejam que como é importante a observação e a tentativa de identificação do agente causal da exposição ou da ingestão intencional. Porque, por exemplo, você pega um agente altamente lipofílico, né? Como nós temos aí de alguns organofosforados. Nós já estudamos que eles podem, per si, pelo mecanismo de ação, demorar dias, às vezes até semanas para serem eliminados, né, do organismo e abre caminho para a reativação da colinesterase. Então, você pega um indivíduo, às vezes, um pouco mais gordinho, com tecido adiposo um pouco mais exuberante, você vê que a gente tem que ficar de olho mesmo, porque pode ocorrer a liberação. Às vezes, você libera o paciente para casa achando que ele está bem, e existe uma liberação posterior desse tóxico, né? desse inseticida, e pode levar a uma sintomatologia grave novamente. Já os carbamatos, eles não se acumulam no organismo. Perfeito? Os organofosforados, né? Como vocês estão vendo aí, eles são os vilões aí, né? Por enquanto, do nosso pequeno filme aqui. Eles atravessam facilmente a barreira, enquanto os carbamatos não penetram efetivamente o sistema nervoso central. Então, assim, a partir do momento, essa informação é muito importante, quando vocês estiverem de frente com um paciente convulsionando de forma importante, ou com uma grande alteração
alteração sensorial, ou com uma queda importante no Glasgow, ou com alguma sintomatologia de coma, podem já pensar um pouquinho mais em organofosforado do que o carbamato. O carbamato, nitidamente, ele vai ser assim, muito mais exuberante na apresentação de sintomatologia muscarínica e nicotina. Bom, então, como nós vimos que pelo mecanismo de ação, a gente vai ter determinada sintomatologia. Como nós vimos que esse mecanismo de ação ele pode se prolongar, graças à inibição da enzima, ou ele pode ser rápido, nós vamos ter, então, dependendo da droga, sintomatologia clínica referente a intoxicações agudas e referente às intoxicações tardias. Perfeito? Bom, como nós já vimos no slide anterior, né, as três principais manifestações, muscarínicas, nicotínicas e centrais. Muscarínicas, de novo, nos remete ao quê? A umidade, ou seja, assim molhada, o doente intoxicado molhado. Salivação, sudorese, lacrimejamento, hipersecreção brônquica ou broncorreia, bradicardia, micose, vômitos e diarreia, sejam estas ocasionadas agudamente por organofosforados ou carbamatos. Deve estar se perguntando, mas professor, como eu vou saber se foi organofosforado, se foi carbamato? Gente, assim, de uma forma geral, tá? A gente sempre tem que pensar em organofosforado, porque vocês viram que lá, num dos primeiros diapositivos lá, nos slides, vocês viram que existe uma quantidade maior, né, no mercado. Então, a aquisição era maior. A efetividade deles também, né, os fosforados são maiores. Então, assim, se quem trouxe o paciente ao setor de urgência e emergência, seja familiar, seja companheiro de trabalho, seja isso, modo de urgência e emergência, seja resgate dos bombeiros, né? Se eles não trouxerem o conteúdo, né, ou o rótulo, ou a bula daquilo que levou à intoxicação, a gente, assim, como conselho, eu coloco para vocês tratarem como uma intoxicação por organofosforado, tá bom? Porque o tratamento é o mesmo, só que no caso do organofosforado, a pode persistir. Bom, as manifestações nicotínicas, né, um indivíduo seco, taquicardia, hipertensão, midríase, vasculações, fraqueza muscular, a hiporreflexia, né, podendo inclusive evoluir para paralisia dos músculos respiratórios, insuficiência respiratória com necessidade de permeabilidade das vias, certo? E às vezes até ventilação mecânica. E o indivíduo pode apresentar, dentro do quadro agudo, né, efeitos centrais, como agitação psicomotora importante, labilidade emocional, cefaleia, tontura, convulsão mental, ataxia, né, confusão mental, ataxia, convulsões e coma. Ok? Então, essa aí é a sintomatologia bem marcante do ponto de vista agudo, na intoxicação dos organofosforados e carbamatos. Bom, o que mais que a gente já pode começar a observar em termos de sintomatologia clínica, tá? Já de uma fase aguda para intermediária.
as desordens neuropsiquiátricas, né? Que vão desde as manifestações inespecíficas, como sonolência, por vezes torpor, um certo grau de confusão mental, um quadro de fadiga, né? Até manifestações mais graves, como o delírio, como a alucinação, tá certo? O indivíduo, às vezes, por vezes, se torna extremamente agressivo, né? Passado isso, nós vamos ter aí uma síndrome intermediária, principalmente relacionada aí com a intoxicação pelos organofosforados. Ela normalmente vai aparecer 24 a 96 horas da exposição. Tá? Normalmente pode persistir por mais dias, principalmente, tá? Daí é importante que você sempre faça um acompanhamento, aqueles exames que a gente utiliza, né, na admissão do paciente, exames inespecíficos, né? Onde a gente vai checar aí um quadro aí de uma infecção, vai checar aí o status aí da função renal, da função hepática. Assim, a disfunção hepática já no início da sintomatologia, uma disfunção renal, cuidado, essa síndrome intermediária ela pode persistir. Tá? A eliminação da droga, né, a eliminação do fármaco agressor, vai demorar muito mais tempo. E essa síndrome intermediária, né, que pode levar à paralisia da musculatura proximal e respiratória, ela pode, então, portanto, persistir até acima de 96 horas e levar o indivíduo a quadros mais graves, uma insuficiência respiratória hipercápnica ou hipoxêmica, né? Só relembrando, hipercápnica, o sono está alto, hipoxêmica, quando está baixo. Né? E a polineuropatia cardíaca, né? Como a gente viu que essas drogas elas podem atuar no sistema nervoso periférico, na junção da placa neuronal. O seu acúmulo, a sua presença nessa região pode levar aí a quadros de polineuropatia. E essas polineuropatias, elas podem ter aí como principal representante as polineuropatias periféricas desmielinizantes, né? Podem levar a uma série de consequências clínicas aí para o indivíduo. Tá bom? Continuando, né? O que nós vamos fazer em relação ao acolhimento, né, inicial desse paciente que apresentou um quadro de provável intoxicação, seja por organofosforados ou seja por carbamatos. Bom, primeira coisa, se nós tivermos de forma disponível, tá certo? Se nós tivermos de forma disponível dentro do pronto atendimento, melhorou o som? Se nós tivermos de forma disponível, né, no pronto atendimento, nós temos que fazer a determinação da atividade da colinesterase. Sedosa, né? Se ela tiver, perfeito. Se ela tiver muito baixa, significa que alguma coisa está inibindo, concorda? Então, assim, não é um exame difícil da gente ter, tá bom? Mas, numa cidade pequena, às vezes não consegue. Uma coisa importante, muito, muito importante, principalmente hoje em dia, dada a prevalência de pacientes com transtornos bipolares, afetivos e esquizofrênicos, né? E a gente tem vocês vão estudar isso muito em saúde mental, né? Quando chegar a época de vocês, né? E pacientes portadores de determinadas demências, algumas das drogas que são utilizadas, tá? O tratamento desses pacientes, sejam os dementes, sejam os pacientes com Alzheimer, sejam os pacientes psicóticos ou esquizofrênicos, né?
Normalmente nós utilizamos medicamentos anticolinesterásicos, que vão ter o mesmo mecanismo de ação, né? Que os organofosforados e os carbamatos. E por vezes, pode acontecer a intoxicação destes pacientes pelo uso inadequado ou em função do desenvolvimento de uma disfunção renal hepática por algum motivo ou outro, aí, por exemplo, por uma infecção, enfim. Né? Então, sempre quando chegar para vocês, na maioria das vezes, um indivíduo um pouco mais velho, mais idoso, ou um indivíduo que é trazido de casa por familiares com histórico aí de tratamento psiquiátrico e que esteja na agência de uma das sintomatologias úmidas, muscarínicas, secas, nicotínicas ou centrais, tá certo? E que você tenha certeza, né, pelas evidências da anamnese coletada, pelos 6 Ws, né, lá dos primeiros slides uma das nossas primeiras aulas, é importante que vocês excluam, né, a intoxicação, principalmente aí por essas drogas, dentre as quais eu gostaria aqui de enfatizar, que vocês guardem, a donepezila, utilizada para Alzheimer, anticolinesterásica, a rivastigmina, também amplamente utilizada, a memantina, né? E no caso aí do paciente com miastenia graves, a pidostigmina, tá bom? Tudo são drogas anticolinesteráticas que vão levar ao aparecimento desta sintomatologia que nós tecemos os comentários anteriormente. Além disso, uma vez feita a determinação e aferição no nível sério, quando possível, da atividade enzimática, descartada a intoxicação por drogas de uso lícito, né, medicamentosa, para Alzheimer, para miastenia, para doenças de desordem psiquiátricas, nós vamos fazer o quê? As medidas de suporte. Mais uma vez, monitorização, oxigênio, veia calibrosa, hidratação, manter as vias aéreas pérvias, checar pressão arterial não invasiva, checar ação, né? Manter um ambiente adequado. E a primeira coisa que nós vamos fazer, quando o indivíduo chega, principalmente aquele indivíduo que chegou da roça, que estava lá pulverizando, ou aquele que foi encontrado caído ao lado de um determinado agrotóxico, né? Que provavelmente teve uma tentativa de austemia, e em função do que nós estudamos atrás, da alta afinidade e de uma absorção cutânea, digestória e respiratória exuberante. Primeira coisa que nós vamos fazer, a descontaminação cutânea desse paciente, né? Por isso que a maioria das salas de emergência, na maioria dos pronto-atendimentos dos hospitais, ela tem um chuveiro, né? Um chuveiro de fácil acesso, exatamente para a gente dar banho no doente. Tem que dar banho mesmo, tem que retirar a roupa contaminada desse paciente, você tem que lavar com água e sabão, tá certo? Você vai remover a roupa contaminada, é claro, se cuidando com técnica, se protegendo, uso de uma máscara N95, uso de luvas, uso de aventais adequados, porque senão você pode também absorver isso aí, né? Lava o cabelo, lava as unhas, as pregas cutâneas, tá certo? Dá um banho demorado nesse doente, claro, né? Uma vez que ele estiver, estável, o paciente chegar
insuficiência respiratória lá saturando 40%. Você não vai dar banho nele antes, né? Você vai, obviamente, entubar esse doente, colocar em ventilação mecânica e depois a gente faz isso tudo. Mas assim, eu quero que fique bem marcada a necessidade, depois das medidas de suporte, necessárias, invasivas ou não, que a gente faça a descontaminação cutânea desse doente. Tá bom? Então, assim, feito, né, a descontaminação cutânea do paciente, né, concomitante a isso, uma vez que esse paciente esteja estabilizado, tá certo? Nós vamos proceder à descontaminação gastrointestinal. Lembrando que antigamente se preconizava a indução de vômito com IPECA, não se utiliza mais, pelo risco de broncoaspiração, tá? E de lesões principalmente esofágicas. Hoje em dia, o que nós fazemos? A lavagem gástrica e o carvão ativado, como formas de descontaminação e de eliminação. Lembrando, né, os senhores, as senhoras, que lavagem gástrica e carvão ativado, na maioria das vezes, até 2 horas da ingestão, né? Com exceção a alguns tipos de drogas que causam ilioadinâmico e gastroparesia, nas quais você pode se dar ao luxo de fazer a lavagem gástrica e a utilização do carvão ativado, no sentido de diminuição da absorção enterohepática, né? Você pode, na maioria das vezes, então, você não pode passar de 2 horas. Nesses casos específicos, a gente pode se utilizar desse artifício. Eu vou ensinar para vocês quando nós estivermos falando sobre intoxicação medicamentosa. Mas sempre guardar aí esse período de 2 horas, né, gente? O ideal aí é com 1 hora, tá bom? Que aí realmente você consegue eliminar. A quantidade de soro fisiológico utilizado na lavagem, quero que vocês recordem. Aproveita para recordar também a questão da técnica de passagem da sonda nasogástrica e a quantidade de carvão ativado. Tá bom? Bom, existe antídoto para intoxicação por organofosforados e organoclorados? Graças a Deus existe. E esse deve ser muito bem utilizado. Quando utilizado, na maioria das vezes, é utilizado em doses altas e é representado pela nossa boa e velha atropina, na sua forma sulfatada, tá bom? Que a gente vê aqui embaixo. Na maioria das vezes, a apresentação da atropina no meio hospitalar, ela é nos oferecida na concentração de 0,25 mg por ml, 0,5 mg por ml e 1 mg por ml, tá bom? Essa é a apresentação. O antídoto, portanto, para as intoxicações por organoclorados e organofosforados tem como principal representante a atropina. Certo, gente? O que é a atropina? A atropina, ela é um alcaloide, né, derivado da planta Atropa-belladonna, tá bom? Antigamente denominado de erva moura mortal. Tá? Como que ela age? Como que a atropina age? Por que, então, que a atropina é um antídoto para as intoxicações por carbamatos e organofosforados? Por que ela minimiza a sintomatologia muscarínica ou nicotínica? Ela compete de modo reversível com a acetilcolina, tá bom? Ela tem afinidade pelo mesmo receptor. Então, o que aconteceu?
paciente se intoxicou, acidental ou intencionalmente, chegou no pronto atendimento, ele apresenta sintomatologia muscarínico-nicotínica, você tem o receituário agronômico, por sorte, sabendo se vai ser um carbamato ou um organofosforado. Com base nessa informação, você sabe que você vai ter que prolongar um pouco mais a permanência do doente ou não no hospital. Você fez o acolhimento, esse paciente teve as medidas gerais de suporte implantadas, você fez a descontaminação. Olha que legal, gente, como que é a sequência. Você fez a descontaminação cutânea, se protegeu para fazer essa descontaminação cutânea, né? Esse paciente está estável, você coletou os exames, você teve sorte no seu hospital se dosava acetilcolinesterase, viu que ela estava baixinha, tá certo? Aí esse paciente, ele estava alternando sintomatologia úmida com seca e por vezes alterações no nível de consciência, não estando lúcido orientado em tempo e espaço, e sim confuso. Você viu que na sua anamnese esse paciente não era demente e não era psiquiátrico, ele não fazia uso de drogas anticolinesteráticas, tais como donepezila e rivastilinina, tá bom? Ele não era portador de miastenia graves, tá bom? Então, você estabilizou esse doente e aí checou o exame, vou dar um antídoto. Qual é o antídoto? A atropina. De que maneira a atropina vai atuar? Ela vai atuar competindo reversivelmente com a acetilcolina, pelo mesmo receptor. Consequentemente, a sintomatologia vai ser o quê? Abrandada. E as complicações minimizadas. Tá bom? Então, concentrações muito elevadas, né? Ela bloqueia a acetilcolina. Nós temos aqui, ó, um exemplo, né? Ela bloqueia a ação da acetilcolina nos seus receptores e vai antagonizar a ação da mesma no sistema nervoso central. Viu como tudo é um quebra-cabeça, né? Que vai se encaixando de uma maneira muito bem harmônica. Por isso que eu falo, gente, medicina é raciocínio lógico, clínico e, claro, uma boa dose de conhecimento, né? Não tem jeito também de você sair aí chutando e fazendo as coisas aí, tá bom? E uma outra, né? Um outro arsenal terapêutico, só reportando a questão da atropina, gente, não é momento agora, tá bom? Mas são doses altas, tá? A dose ela é bem generosa. Na maioria das vezes você faz dose de ataque, depois você mantém a infusão da atropina por um determinado período de tempo, com necessidade, às vezes, até de reinfusão de doses, por conta das síndromes intermediárias, né, que podem acontecer, principalmente para os organofosforados. Mas dose é uma coisa que eu não vou cobrar de vocês agora, em hipótese alguma. Tá bom? Eu quero que vocês saibam que o antídoto é a atropina. E nós temos, gente, como em alguns hospitais de ponta, em locais com os centros específicos para atendimento toxicológico e tal, por intoxicação, nós temos aí um medicamento que é derivado das oxinas. No caso, aí, o nome comercial pralidoxina, tá bom? É difícil de você achar esse medicamento, ele é caro, pouco disponível, dada a efetividade do uso da atropina. Tá? O que a oxima faz? Ela reativa a acetilcolinesterase. Tá? Então, assim, no caso lá, tanto do organofosforado como do organoclorado, ela regenera. Ela leva uma regeneração da acetilcolinesterase, consequentemente, você traz o doente de novo para o seu perfil adequado.
tá certo? Da mesma maneira, que a atropina vai ocasionar na, no seu mecanismo de ação, competindo aí com os receptores, com os mesmos receptores que a acetilcolina utiliza, tá bom? Então, o mecanismo de inibição das oxinas é a reativação, recuperação da acetilcolinesterase, tá bom? Aqui tem um esquema, né, que mostra como que é esse mecanismo, né, mais a título de curiosidade, mas se lembre, existe uma droga específica, então, no tratamento dessas intoxicações. Ok? Bom, continuando. Então, assim, só para a gente, né, lembrar da sintomatologia, né, a miose. Olha aqui, um eletrocardiograma. Inclusive, quero deixar aqui para os senhores, para as senhoras, eu estou terminando, né, conforme eu prometi, nós vamos fazer o nosso curso de eletrocardiografia básica, independentemente do tempo de duração do regime excepcional de ensino, né, à distância, eu vou fazer questão de dar esse curso para vocês, postando lá no YouTube, tá? E a próxima aula, né, nós fizemos a introdução inicial do traçado básico, eu estou terminando de elaborar a aula das variantes normais, ou seja, o traçado, o traçado eletrocardiográfico do paciente normal, rígido, mas com algumas variantes que, por vezes, para os desavisados, na hora que você bate o olho no eletrocardiograma, né, você pega lá o eletro, né, esse eletro tem algumas alterações e, erroneamente, pode fazer o médico pensar que está diante de alguma alteração, tá? Assim que estiver pronta essa aula, eu aviso a representante de sala de vocês e passo o link do endereço. E muito obrigado lá pelas visualizações. Bom, então, né, nós vamos ter como sintomatologia a bradicardia, a celorreia, a sudorese, diaforese, a broncorreia, a hipersecreção brônquica, né, as fasciculações, tá certo? Os quadros de hipertermia, os quadros aí relacionados com hipertensão, por vezes aí alternando síndrome bradiataque, tá? Então é isso que os inibidores da acetilcolinesterase, né, como os organofosforados e os carbamatos, eles trazem para o indivíduo. E, para tanto, a gente tem que saber tratar. Tá bom? Continuando, né, a nossa discussão, tá certo? O tratamento dessas intoxicações com os organofosforados, elas nos remetem, então, às medidas de suporte e o tratamento farmacológico, tá bom? Medidas de suporte, a gente tem que evitar ou reduzir a absorção. De que maneira? Removendo as roupas contaminadas do paciente, como a gente já viu, a questão do banho, né, lavando a pele exposta com água e sabão, e a lavagem gástrica se ingerir, tá? Colocar esse paciente em ventilação mecânica se for necessário, se caso fez uma broncoaspiração maciça em decorrência de uma sintomatologia, né, que levou ao rebaixamento do nível de consciência, tá bom? Se estiver convulsionando, normalmente, onde está aí 5 a 10 miligramas CV, é o uso do diazepam e tratamento do choque, né? Na maioria das vezes, esse paciente vai desenvolver ou um choque anafilático, né, que é o choque distributivo, ou por vezes aí um choque hipovolêmico pela, né, do volume intravascular.
Tratamento farmacológico, então, reforçando a atropina, que vai competir pelos mesmos receptores. Aqui ele coloca, né, nessa literatura 1 a 4 mg IM, mas eu não quero que vocês guardem isso. E normalmente não se usa mais atropina intramuscular, tá? É uma opção se caso o paciente, às vezes, infelizmente, o paciente não tem veia na hora, né? Ele está vasoconstrito, ele está desidratado, chocado. Até você conseguir um acesso venoso adequado, demora. Então, você pode fazer como via alternativa a via intramuscular. Dose 1 a 4 miligramas, tá bom? Portanto, dependendo da apresentação da ampola, se for 0,25, 0,5 ou 1, a gente vai fazer proporcionalmente quantidade de ampolas para intoxicação, levando-se aí em consideração a dose máxima. Nós podemos utilizar aí, esse ele deve se manter em observação por pelo menos 1 a 2 dias, no caso aí do carbamato, e mais dias em relação ao organofosforato. Esse paciente a gente tem que tomar cuidado em relação à salivação, à secreção brônquica, à broncoconstricção, né? E um detalhe, gente, a atropina, ela não vai influenciar na paralisia muscular esquelética e na respiratória. Então, se esse paciente tiver um desconforto respiratório, você antagoniza a sintomatologia com o uso da atropina, fazendo com que essa droga não seja mais absorvida. E aquilo que absorveu e aquilo que levou ao quadro de insuficiência respiratória ou levou ao quadro de rebaixamento do nível de consciência e coma, que requer, na maioria das vezes, um suporte avançado de vida, né? Isso a atropina não antagoniza. Então, a gente tem que dar o suporte intensivo ou semi-intensivo adequado para esse doente, até que a droga seja eliminada, tá bom? E a pralidoxina, né, a oxima, que eu falei no slide anterior, ela, quando aplicada imediatamente de 1 a 2 gramas, né, de forma lenta em 30 minutos, ela vai regenerar. Essa droga é muito boa, né? Pena que não é amplamente disponível. Ela vai regenerar a enzima na periferia, ela não atravessa a barreira hematoencefálica e reduz o bloqueio da placa mioneural. Ou seja, se o indivíduo tiver já em coma também, se você tiver a pralidoxina disponível, você vai utilizar essa pralidoxina, perfeito. Porém, ao utilizar a pralidoxina, se esse doente já tiver com sensório Glasgow aí abaixo de 8, né, onde existe de forma imperativa a necessidade de intubação orotraqueal, você vai fazer isso e esperar o efeito de absorção dessa droga, né, de metabolização, tá bom? Que no caso aí dos organofosforados pode durar de dias a semanas, né, conforme nós vimos. Então, lembrando, medidas de suporte, tratamento intensivo ou semi-intensivo se necessário, principalmente na vigência das duas principais complicações, que são insuficiência respiratória e coma, tá bom? Medidas suportivas, preservação da função renal e hepática, antagonização dos efeitos com atropina ou pralidoxina. Lembrando que a atropina compete com o mesmo receptor. Lembrando que a pralidoxina ela regenera a enzima na região periférica. Certinho? E é isso aí, gente. Para essa aula sobre praxidas, tá bom? Nós podemos